Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O objetivo desse vídeo é fazer um estudo dos hinos do Inário 5. Esse estudo consiste em fazer uma análise teórica e a linguagem rítmica e o solfejo nas 4 vozes. A análise teórica baseia-se em 12 questões que, ao nosso ver, são os assuntos teóricos mais relevantes aplicados em nosso inário. Não que seja só isso, mas é o que mais vemos no nosso dia a dia musical. Esse trabalho é mais indicado para quem já concluiu o MTS e está em fase de repasse, pois quem não concluiu ainda não vai conseguir observar todos os pontos teóricos que abordaremos nesse estudo. As 12 questões são: 1. Qual é a média de velocidade do hino? 2. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, a unidade de compasso, a unidade de movimento e a unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e ligaduras de valor, se houver? 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopa e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique que alteras e em quais compassos aparecem. E 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. Muito bom, pessoal. Agora vamos fazer a análise teórica aqui do hino 3. Vamos responder as 4 primeiras perguntas só analisando aqui esse primeiro sistema. Eu não preciso nem do hino inteiro para responder essas 4 primeiras perguntas aqui. Então, a primeira pergunta: qual é a média da velocidade? Então, a gente vai somar aqui 60 mais 76, né? 60 é a mínima, 76 é a máxima. E dividir por 2, que vai dar o resultado de 68 batidas por minuto, ok, pessoal? Então, velocidade média é 68 batidas por minuto, tá? Depois pergunta qual é a tonalidade e a sua relativa menor, tá? Então, a tonalidade eu vou analisar aqui a minha armadura de clave, que hoje, nesse hino, né, é composta por sustenidos. Então a regra diz que quando a armadura de clave é composta por sustenidos, eu devo pegar o meu último acidente, o meu último sustenido, e elevar meio tom a partir dele, ou seja, subir. Então meu último sustenido aqui é o Fá sustenido, meio tom acima do Fá sustenido é Sol, certo? Então a tonalidade Sol maior. A relativa menor, eu devo pegar o meu tom, que eu acabei de descobrir que é Sol maior, e elevar uma sexta acima, a partir do tom. Então, uma sexta de Sol, né? A gente tem Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi. Então, a minha relativa menor é Mi menor. Então, resposta: Sol maior e Mi menor. Qual o compasso e se ele é simples ou composto? Vamos começar primeiro analisando se é simples ou composto, daí depois para descobrir que compasso que é ficar mais fácil. Então, muito bem. Diz a regra que se o número de cima da fórmula de compasso for 2, 3 ou 4, esse compasso é simples. Se ele for 6, 9 ou 12, é composto, certo? Então, qual é o número que a gente tem aqui? É um 4. Então, é simples. Tá? E quando o compasso é simples, a regra diz que o número de cima indica para mim a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso, certo? Então, se o número ali é 4, indica que esse compasso é quaternário, ou seja, eu vou ter 4 tempos dentro de cada compasso, tá certo? Então, resposta: quaternário simples. Quarta pergunta: qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver? Por que se houver? Porque unidade de movimento e unidade de som a gente só vai ter nos compassos compostos, tá? Então esse compasso é simples, eu não vou ter. Eu vou ter unidade de tempo e unidade de compasso, certo? A regra diz que no compasso simples eu consigo observar a minha unidade de tempo apenas olhando o número de baixo da fórmula de compasso. Se eu olhar o número de baixo, eu já sei qual é a minha unidade de tempo, porque o número de baixo indica justamente isso. Então, indica a figura que vale um tempo, que é a minha unidade de tempo.
A figura que está indicando aqui é a figura número 4. O número 4 representa a semínima, tá? Então a minha unidade de tempo nesse caso aqui é a semínima, certo? E a unidade de compasso é uma figura que preencha o compasso inteiro. O compasso leva 4 tempos e a semínima vale 1 tempo, ou seja, eu vou precisar de 4 semínimas para fechar o compasso. Só que só pode ser uma figura, então eu tenho que transformar essas 4 semínimas em uma figura só. Então 4 semínimas se transformam em 2 mínimas e 2 mínimas se transformam em uma semibreve. Então minha unidade de compasso é a semibreve. Então resposta, unidade de tempo semínima e unidade de compasso semibreve. A quinta pergunta é: qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo as pontuadas e ligaduras de valor quando houver? Então, olhando aqui essa primeira parte aqui, pessoal, eu já vejo que eu não tenho nenhuma ligadura de valor aqui, tá? Eu tenho outros tipos de ligadura, mas de valor não, tá bom? Então, vamos analisar as figuras aqui, depois a gente vai para a segunda parte. Eu tenho uma semínima, que é a minha primeira figura, depois eu tenho colcheias, aí eu vou olhando a voz do soprano e as demais vozes, contralto, tenor e baixo, para ver se aparece outro tipo de figura. E vai se repetindo, semínima, colcheia, semínima, colcheia, semínima, colcheia. Aqui aparece uma mínima, tá vendo? Ó, nas 4 vozes. Na segunda parte continua, semínima e colcheia, semínima e colcheia. Aí aparece aqui, ó, uma colcheia pontuada aqui na voz do soprano e do contralto. Estão vendo, ó? Colcheia pontuada, seguida de uma semicolcheia, olha só. Aí eu continuo, aí eu vou analisando para ver se aparece mais alguma outra coisa. Tá, não aparece mais nada. Então eu tenho semínimas. Eu sempre gosto de anotar, tá, pessoal? Para mim não esquecer. Então eu anoto da maior para menor, mínima, semínimas, colcheias pontuadas, colcheias, semicolcheias, tá? São 5 tipos de figura que aparecem. Então a mínima é o dobro da semínima. A semínima a gente sabe que vale 1, então a mínima vai valer 2, certo? A próxima é a semínima, a gente acabou de falar que vale 1, então vale 1. A colcheia pontuada, colcheia simples vale metade da semínima, ou seja, meio tempo, certo? E o que o ponto faz ao lado das figuras? O ponto ele aumenta metade do valor da figura, ou seja, metade de meio é 1/4. Então a colcheia pontuada é equivalente a 3/4 de tempo, certo? Depois a gente tem a colcheia simples, que eu já falei que é 1 tempo, e depois eu tenho a semicolcheia, que é a metade da colcheia, né? Se a colcheia vale meio, a semicolcheia vale 1/4, que é porque é a metade de meio é 1/4, então a semicolcheia é 1/4, tá? Vocês devem estar observando que a gente separou 12 questões de teoria, só que o resto da teoria ela está implicada, ela tá no meio. Por exemplo, ponto de aumento. Não tem nenhuma pergunta assim taxativa, o que é ponto de aumento, o que o ponto de aumento faz. Porém, para mim analisar os valores das figuras, eu tenho que saber o que é ponto de aumento, porque senão eu não vou conseguir analisar. Então é que o MTS fala. A música, os assuntos são cumulativos, ou seja, você vai aprendendo coisas novas, mas o que você já aprendeu não fica no esquecimento. Você usa todo dia, toda hora, certo? Assim também como não tem perguntas aqui a respeito de acentuação métrica, mas para você responder alguns tipos de pergunta, por exemplo, síncopas, contratempos, terminação de frase, você precisa dominar esse assunto de acentuação métrica, senão você não vai conseguir, certo? Então o assunto é cumulativo, eu não preciso ficar perguntando, por isso que esse estudo é indicado para quem já terminou o MTS, porque teoricamente já aprendeu todos esses assuntos e agora a gente vai ver na prática o que a gente já aprendeu. A sexta e a sétima, pessoal, a gente vai responder juntas, tá? Porque eu também não preciso do hino inteiro para respondê-las, só o primeiro sistema ali já é suficiente, tá? Então a sexta é: qual é o ritmo inicial, tá? Então, muito bem, ritmo inicial eu preciso analisar o meu primeiro compasso, o início da música, né? Por isso que é inicial. Então, vou pegar o meu primeiro compasso ali e vou analisar se esse compasso está completo, quantos tempos tem dentro dele, enfim. Então, eu tenho lá, começo com uma semínima, que vale 1 tempo, depois seguido de 2 colcheias, que vale meio tempo cada uma, formando 1 tempo, juntando com o meu primeiro tempo dá 2. Depois eu tenho outra semínima, completa 3, e depois mais 2 colcheias, completa 4. Meu compasso é quaternário, eu tenho 4 tempos, meu compasso está
completo. Se o meu compasso está completo, eu inicio a música no tempo forte, né? Então esse ritmo inicial é tético. É importante eu fazer essa análise, pessoal, porque assim, o meu compasso está completo, mas o primeiro tempo lá não é som, é pausa, né? Então já não vai ser tético mais, vai ser outro ritmo inicial, ok? Então por isso que a gente fala, é completo e inicia no tempo forte, tá? Então aí sim, aí é tético, ok, pessoal? E a terminação da frase, tá? Então vamos analisar aqui as terminações de frase, a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina, tá? Então a primeira frase termina aqui, nessa vírgula, tá? Aqui na voz do soprano, do contralto e do tenor, eu tenho uma semínima. Em que tempo que essas semínimas estão? Elas estão no quarto tempo, tá vendo? Ó? Primeiro tempo, semínima, segundo tempo, duas cocheias, terceiro tempo, semínima e quarto tempo, semínima. Então, elas estão no quarto tempo, elas estão no tempo fraco, então essa terminação aqui é feminina. No soprano, no contralto e no tenor. E no baixo? No baixo, mais ainda, porque a última nota é uma cocheia que, além de estar no tempo fraco, ela está na parte fraca do tempo, então também é feminina, tá? Então, analisando tudo isso aqui, ó, a terminação desse hino aqui, da primeira frase, é tudo feminina, ok? Oitava pergunta pede para analisar todas as ligaduras que aparecem no hino e explicar, tá? Então, vamos lá. Aqui na primeira parte eu tenho 3 ligaduras, tá? Duas na voz do contralto e uma na voz do baixo. A gente parte aqui para outra parte do hino, tem outra ligadura que liga 3 notas aqui na parte do baixo também, na voz do baixo, tá? Então essas ligaduras aqui, pessoal, elas vão ser ligaduras de portamento, tá? Porque o MTS diz que ligadura de portamento, ela une duas notas de alturas diferentes. E a gente tem ali 2 ligaduras que estão unindo 3 notas. Porém, essa ligadura não é de frase também, porque a ligadura de frase tem outras características. Não é ligadura de frase também. Então, o nome dessa ligadura é ligadura de expressão. Mas como o MTS não aborda esse assunto, a gente vai então colocar todas elas como ligadura de portamento. Porque de valor não pode ser, que de valor tem que ser alturas iguais. De frase também não pode ser, porque é outra característica. Então só sobra de portamento para a gente, tá? Então há ligaduras e são ligaduras de portamento porque unem notas de alturas diferentes. Acabou e tá ok. Nona, se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. Nesse hino, pessoal, não há síncopas, então a gente nem vai perder muito tempo aqui. A gente combinou de só abordar os assuntos que aparecem no hino, tá? Então não tem ponto final. A 10ª, se houver, explique contratempo e em quais compassos aparece. Mesma situação, tá, pessoal? Não há contratempo também nesse hino. Então a gente também não vai abordar. Aí vamos fazer a 11ª e a 12ª juntas, tá? A 11ª, se houver, explique que álteras e em quais compassos aparecem. A mesma situação, porque no nosso cenário, que álteras? A única que altera que aparece são as tercinas, e nesse hino aqui, como vocês podem observar, né, primeira e segunda parte não tem tercinas, então também não tem o que altera. Então a resposta da 11ª, não há que alteras. Agora a 12ª, se houver, classifique as fermatas e explique, tá? Então na primeira parte aqui, como a gente já viu, não tem nada de fermata, mas na segunda parte, pessoal, aparecem aqui, ó, uma fermata aqui antes do fim e aparece uma fermata no fim da música, tá? Como vocês podem ver, tá bom? Já antes de eu esquecer, a gente tem uma divise aqui, ó, que é na voz do tenor, tá vendo que a haste tá para cima, ó. Então essas 2 notas aqui são do tenor, tá? Voltando ao assunto da fermata. Então a gente tem 2 tipos de fermata aqui, porque uma tá no fim da música e a outra aparece no meio da música, tá? Então a resposta fica: há fermatas. Uma é suspensiva, porque aparece durante um determinado trecho da música, e a outra é a conclusiva, porque aparece no fim da música e a característica dela é concluir, é finalizar, né? Então, nesse caso aqui é legal porque aparece os 2 tipos e fica bem simples de entender. Lembrando que a suspensiva a gente deve dar um pouquinho menos
de valor do que na conclusiva. Na conclusiva a gente pode exagerar um pouquinho mais, porque eu estou terminando a música, né? Agora na suspensiva não. É só uma interrupçãozinha ali, eu elevo um pouquinho a duração do som, pouca coisa, tá? E aí dou aquela pausinha rápida e já começo de novo. Espero que não tenha ficado dúvidas. Agora a gente vai partir para a linguagem rítmica das 4 vozes e o solfejo das 4 vozes, ok? Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, if, tá, 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 ti, tá, if, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá. Tá, tá, ti, tá, if, tá, 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 ti, tá. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, if, tá, 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 ti, tá, if, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá. Tá, tá, ti, tá, if, tá, 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 ti, tá. Hino número 3, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Hino número 3, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá, 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 ti, tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Solfejo da voz do soprano do hino 3. 1, 2,
dois, três, quatro. 1, 2, 3. Sol, sol, si, sol, 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 lá, si, sol. Dó, dó, si, si, lá, sol. Sol, sol, si, sol, sol, lá, si, sol. Dó, si, si, lá, sol. Lá, si, sol, si, lá, sol, si, ré. Dó, si, sol, si, lá, si. Dó, mi, si, sol, si, lá, sol. Solfejo da voz do contralto do hino 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ré, si, do, ré, mi, ré, do, ré. Do, ré, mi, ré, do, si. Ré, si, do, ré, mi, ré, do, ré. Do, ré, mi, ré, do, si. Ré, fá, sol, sol, mi, ré, sol. Mi, do, ré, mi, ré. Mi, ré, mi, ré, do, si. Hino número 3, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Si, sol, fá, sol, si, sol, lá, sol, fá, sol, si, sol, fá, sol, si, sol, lá, sol, fá, sol. Fá, ré, si, do, si, sol, fá, sol, fá, sol. Hino número 3, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sol, ré, mi, si, do, ré, sol, fá, mi, fá, sol, si, do, ré, sol. Sol, ré, mi, si, do, ré, sol, fá, mi, fá, sol, si, do, ré, sol. Ré, do, si, sol, fá, sol, si, do, mi, sol, fá, mi, ré, do, si. Mi, do, sol,